certo? Se a gente entrar mais um pouquinho em detalhe nessa história do projeto, a gente vai entender um pouco melhor como é que isso funciona. Então isso é o chamado grafo de commits, certo? Onde cada círculo desse azul é um commit, tá? E tem ponteiros de um commit filho para um commit pai. Então aí a gente está vendo 4 commits na história. O primeiro foi o mais à esquerda, o segundo é que está apontando para o primeiro, certo? Então esse segundo é um filho do primeiro, então ele registra quem é o pai dele. O pai dele é o primeiro commit. Isso significa dizer que esse segundo commit se baseia nos arquivos que estão no primeiro, mas traz alterações em cima deles, certo? Então todas as setas nesse diagrama são ponteiros. Alguns desses ponteiros têm nomes, como os que a gente está vendo mais acima no canto direito, no caso o ponteiro head, o ponteiro master, que depois eu vou explicar melhor. E os ponteiros azuis aí, eles relacionam commits para representar essa história de quem veio antes de quem. Quem é pai e quem é filho nessa história do projeto, certo? Os ponteiros marrons, eles associam um commit a uma árvore de diretórios e arquivos, que são os diretórios e arquivos que existiam, que eram mais atuais na época em que o commit foi criado. Então, se a gente olhar o primeiro commit, certo, mais à esquerda, ele aponta para um diretório que tem dentro dele um arquivo aí amarelo. Não vamos mencionar o nome, né? Vamos abstrair o nome. E ele tem dentro dele um outro diretório também que aponta para 2 arquivos amarelos. Esses arquivos são todos diferentes, tá, pessoal? Na figura eles aparecem como amarelo, mas imaginem como se o conteúdo deles fosse diferente, tá? Então isso se alguém que estava lá trabalhando na época em que o primeiro commit foi criado, ele iria ver na área de trabalho dele esses 3 arquivos amarelos, certo? Aí suponha que o desenvolvedor, você como desenvolvedor, resolveu alterar o segundo arquivo que aparece aí. Então o que a gente vê, alterou esse segundo arquivo, né? Ele era todo amarelo, você colocou detalhes vermelhos nele, alterou várias linhas, certo? Várias linhas passaram de um código lá qualquer que era amarelo para um código agora que é vermelho, tá? Então o que acontece é o segundo, quando a gente diz eu quero persistir essas mudanças para vermelho, certo? Aí o Git cria o novo commit, que é esse segundo commit, segundo mais à esquerda, que vocês verem aí, o segundo commit na história. Ele aponta para uma árvore de diretórios. Só que nessa árvore de diretórios a gente ainda tem 2 diretórios, tem um arquivo vermelho e não tem os outros 2 arquivos que a gente tinha antes. Não é porque eles foram apagados pelo desenvolvedor. É porque isso daí é a forma como o Git representa arquivos que não foram modificados. Ele adiciona um ponteiro verde para indicar que esse segundo commit, né, tem o mesmo arquivo amarelo, esse mais à esquerda na árvore de diretórios, é o mesmo arquivo amarelo que a gente tinha no commit anterior. E também o arquivo mais à direita, amarelo, que a gente vê na árvore do primeiro commit, ele também é mantido, né, no segundo commit. Então a gente vê que no subdiretório do segundo commit a gente tem um ponteiro verde para o segundo arquivo amarelo, certo? Então o desenvolvedor que está trabalhando agora em cima desse segundo commit, que arquivos ele vai ver? Ele vai ver na árvore aí, ele vai ter acesso aos 2 arquivos extremos amarelo e vai ter acesso ao arquivo novo vermelho. Os 2 arquivos extremos amarelos são os que não foram mudados. Aí vamos lá para o terceiro commit. O que é que a gente vai ver? Quem são os arquivos associados a ele? Então, o primeiro arquivo vai ser ainda o que é igual ao do primeiro commit.
veja a setinha verde, o ponteiro verde. O diretório vai ter um subdiretório marrom. E o que é que tem esse subdiretório marrom? Agora ele tem um arquivo verde, que antes era amarelo, mudou para verde. O arquivo mais à direita. E o arquivo desse subdiretório mais à esquerda, quem é que vai ser ele? Vai ser o mesmo arquivo alterado no segundo commit. Certo? Então, em cada commit desse, eu só estou alterando um arquivo. Eu poderia ter alterado vários arquivos, poderia ter criado diretórios novos, matado diretórios. Mas o que eu estou simplesmente mostrando aí é qual o significado desses ponteiros e como o Git armazena para cada commit o conteúdo associado a ele. O conteúdo em termos de diretórios e arquivos. Certo? Ele economiza, ele não duplica arquivos que não foram modificados.